pessoal, bem-vindos ao nosso podcast Desvendando o Mundo dos Mamíferos. Hoje eu tô aqui com o Heitor. Eu. Com o João. Eu. E com o Gabriel. Bom dia. E hoje nós vamos explorar juntos o incrível mundo dos mamíferos. Prepare-se para essa fascinante história pelo reino animal. Apresentação do tema. Os mamíferos são uma classe de animais que tem características muito especiais e diversas. Eles podem ser encontrados em quase todos os habitats do planeta. Mas o que realmente define um mamífero? Vamos descobrir isso e muito mais. E fala sobre as características gerais, Heitor. Características gerais, tá. Os mamíferos são animais vertebrados, ou seja, eles têm coluna vertebral. Todos os mamíferos possuem glândulas mamárias que produzem leite para alimentar os filhotes. Outras características que eles possuem cabelos e pelos em algum momento da vida. Os mamíferos também têm um coração de 4 câmaras que ajuda a circulação eficiente do sangue. Exemplos de mamíferos, Gabriel. Dá alguns exemplos. Podemos ser os humanos, cachorros, morcegos, gatos, baleias, etc. Monotremados, João. Os monotremados são mamíferos que botam ovos em vez de dar a luz. Me dá um exemplo de monotremado, João. Ornitorrinco e equidino. Maravilha. Fala sobre os marsupiais, João. Os Ou João. Gabriel. marsupiais são seres que nascem extremamente fracos, os mal desenvolvidos, mas que se desenvolvem ao longo do tempo em uma bolsa localizada geralmente na barriga da mãe. E nesse tempo que eles estão na barriga, eles mamam as glândulas mamárias da mãe até se desenvolverem completamente. Placentários, Heitor. O que pode definir? Os placentários são animais que na barriga da mãe eles ficam por um longo tempo até o filhote já estar num estado bom para ele sair do ventre da mãe dele. E também, quando a mãe ela se alimenta, consegue ter nutrientes, alguns desses nutrientes vão para o filho dela, para ele se desenvolver saudável e forte. Falar sobre a diversidade dos mamíferos agora. São os mamíferos aquáticos, vamos começar. Os mamíferos aquáticos são... tem alguns exemplos que são as baleias dos golfinhos. As baleias são os maiores mamíferos do planeta. Podem pesar até 200 toneladas. Fala um pouco sobre os mamíferos voadores. Existe um mamífero voador existente, que é o morcego. Ele é um ótimo polinizador para o meio ambiente. Me fala sobre os terrestres. Os terrestres. São todos os mamíferos. Não, menos os voadores e os aquáticos que a gente falou agora. Eles andam na terra em vez do mar e no voo. Me fala sobre espécies de mamíferos ameaçadas, Gabriel. O tigre de Bengala é um bom exemplo. Atualmente só existem duas. Fala sobre o rinoceronte de Java. Rinoceronte de Java. O rinoceronte já é uma das espécies mamíferos mais ameaçadas. Atualmente só existem 70 espécimes dele no ambiente. Indivíduos. Também temos os elefantes asiáticos, que também estão em perigo, devido à perda de habitat e à caça ilegal. E o tigre de Bengala? Fala aí, Heitor. Sobre o quê? Tigre de Bengala. O tigre de Bengala, ele é um animal que está em extinção, por assim dizer, e a gente tem que proteger mais cada vez, não deixando de proteger os outros animais que não estão em extinção, porque senão podemos ter menos cuidado com eles, e assim eles também entram em extinção. Maravilha. Eu vou falar sobre a importância de preservar esses animais que estão... Todos os animais em geral, até os que não estão em extinção. Proteger essa espécie é vital para a manutenção dos ecossistemas e da biodiversidade. Organizações ao redor do mundo trabalham para conservar habitats e implementar leis contra a caça ilegal. A importância dos mamíferos. Me fala sobre ecossistemas e biodiversidade, galera. Os mamíferos desempenham papéis cruciais nos ecossistemas, ajudando a manter o equilíbrio da natureza. Por exemplo, predadores como os leões, cobras, possam de outros animais, essencial para a saúde do ambiente. Maravilha. Contribuições para os seres humanos, Heitor. Muitos mamíferos, como vacas, cobras vacas e cabras, fornecem alimentos como leite e carne. Mamíferos de estimação como cachorros, gatos e também grande impacto também tem um grande impacto em nossas vidas.
proporcionando companhia e apoio emocional. Agora eu vou falar um pouco sobre curiosidades sobre os mamíferos e vou falar alguns fatos interessantes. Você sabia que o ornitorrinco, um mamífero da Austrália, bota ovos ao invés de dar luz a filhotes vivos? Você sabia? Sim. Sim. Elefantes têm uma memória incrível e podem lembrar de caminhos e lugares por décadas. Sabia? Isso é conhecimento geral, eu acho. Inclusive tem um ditado que é para uma pessoa que ela é boa de mente, falam que ela tem uma memória de elefante, por causa que os elefantes têm uma boa memória. É verdade. E os morcegos são responsáveis pela polinização de muitas plantas, além de ajudarem no controle de insetos. Sim, você tem uma dessas. Isso. Agora nós podemos falar sobre... Aqui. Edentados. São animais com tamanho e número de dentes reduzidos ou sem dentes, mas com garras notórias. Exemplos. Com garras notórias. Exemplos tem as preguiças, os tamanduás e os tatus, que tem aquelas garras maiores. Lagomorfos, Heitor. Animais herbívoros com duas partes de dentes Incisivos. sendo um deles o proeminente exemplos: coelhos, lebres e ornitorrincos. Ocotonídeos. É, isso. Vou falar sobre os carnívoros, que são animais com dentes caninos, apropriados para segurar e matar a presa. Além de dentes chamados carniceiros, que rasgam e trituram a carne. Exemplos tem lobos, leões, tigres, roxinês, ursos, pandas, hienas, cachorros, gatos, focas e aviões marinhos. Me fala sobre os quirópteros, Gabriel. Os quirópteros são animais com alimentos variados, menos chamados em aves, que eles permitem voar. O único exemplo possível de dar é o morcego, porque é o único mamífero voador. Exatamente. Me fala sobre os cetáceos. Cetáceos, animais marinhos que respiram por orifícios no alto da cabeça e têm cauda e membros anteriores transformados em nadadeiras. Exemplos: baleias e golfinhos. Sim, são alguns exemplos de mamíferos aquáticos. Né? Vamos falar agora sobre sirênios, que são animais aquáticos herbívoros que também possuem cauda e membros anteriores transformados na cabeça. Exemplos tem os dugongos e os peixes-boi. Me fala sobre os primatas, Gabriel. Os primatas são animais que possuem membros desenvolvidos, com mãos e pés, com tantos inteiros adaptados para a apreensão. Muitos possuem polegares expositores. Um exemplo disso são os nossos, humanos. Além de chimpanzés, mico-leões, gorilas, táxis, lêmures e orangotangos. Maravilha. Proboscídeos. Animais que possuem nariz e lábios superiores unidos formando uma longa tromba. Possuem dentes incisivos superiores bastante desenvolvidos. Um dos exemplos, que é praticamente o único que temos aqui, é os elefantes. Perissodáctilos. João. Animais geralmente herbívoros, que possuem um número de dedos ímpar e se apoiam sobre cascos. Exemplos: cavalos, tapires e rinocerontes. Artiodactilos. Gabriel. Os artiodáctilos são animais geralmente herbívoros, que possuem um número par de dedos protegidos por cascos, como por exemplo bois, cabras, camelos, girafas, veados e antílopes. Vou falar sobre insetívoros. Heitor. Animais pequenos com focinho alongado que se alimentam basicamente de insetos. Exemplos: toupeiras e musaranos. E agora eu vou falar roedores, que são animais sem dentes, caninos, e com um par incisivos na arcada superior e inferior, que crescem continuamente e são adaptados para roer alimentos. Exemplos: capivaras, camundongos, ratazanas, esquilos e castores. Agora vamos subir um pouquinho. Vamos falar sobre... vamos falar um pouquinho mais sobre o sistema cardiovascular dos mamíferos, que é ali embaixo da foto da vaca. Pode ler. O sistema cardiovascular dos mamíferos é constituído pelo coração e pelos vasos sanguíneos. Sua função é transformar gases respiratórios e nutrientes para as células do corpo e também substâncias que precisam ser eliminadas.
Gabriel, pode continuar. O coração dos mamíferos, assim como o das aves, tem 4 câmeras, 2 atrios e 2 ventrículos. Do lado esquerdo só passa sangue arterial, rico em gás oxigênio. Do lado direito só passa sangue venenoso, pobre em gás oxigênio. O sangue arterial é bombeado pelo coração por todas as partes do corpo, enquanto o sangue venenoso é bombeado para os pulmões, onde é oxigenado. A célula sanguínea que responde ao gás oxigênio é denominada hemácia. Sobe um pouquinho, João. Tá. Sobe um pouquinho. E me fala sobre características exclusivas. Ali, importante. Esse importante. Importante. Esse azul. Esse azul. Importante, características exclusivas. A presença de pelos e glândulas mamárias é característica exclusiva dos mamíferos. A presença de pelos distribuídos por todo o corpo também auxilia na manutenção da temperatura. Por isso, animais que vivem em ambientes muito frios geralmente apresentam pelagem expressa. Me fala, continua, Gabriel. No mamífero, põe uma capa de gordura abaixo da pele. Funciona como isolante térmico e reserva de energia. Assim, em decorrência desses outros mecanismos internos para controle da temperatura corporal, os mamíferos são considerados animais endotérmicos e homeotérmicos. Heitor, pode continuar. Onde? Não, o João pode continuar. Encontradas nos mais diversos locais da Terra, desde regiões polares até regiões tropicais. Há espécies de mamíferos adaptadas a ambientes aquáticos e outras a ambientes terrestres. Agora vamos baixar um pouquinho, ali na foto da vaca. Pode falar, Gabriel. Um mamífero, o sistema digestório completo, ou seja, apresenta boca e ânus. A alimentação dos mamíferos é bastante variada. Eles podem ser herbívoros, carnívoros ou onívoros. Os entes são adaptados ao tipo de alimento consumido de cada espécie, por isso tem formas e tamanhos variados. Pode continuar, João. Entre os mamíferos herbívoros, há um grupo denominado ruminantes. Nesses animais, o estômago é dividido em 4 compartimentos: o rumen, o retículo, o omaço e o abomaço. Agora vamos entrar mais na parte dos monotremados. O João deu uma bela explicada, mas aqui tem um texto um pouco mais completo para a gente conseguir descrever melhor. Consegue ler, Heitor? Constituem um pequeno grupo de mamíferos caracterizados principalmente por não possuírem placenta. Esses animais são onívoros, ovíparos, já que embriões se desenvolvem dentro de um ovo fora do corpo da mãe. Mesmo com a característica tão diferentes, são considerados mamíferos pelo fato de também apresentarem características típicas do grupo, como a presença de pelos e de glândulas mamárias, o que representa os representantes dos monotremados são ornitorrincos e equidna, ambos ambientes da Oceania. Esses animais têm um focinho ou bico especializado e na fase adulta apresentam arcádia dentária. Vamos falar um pouco vamos ir mais a fundo do assunto de marsupiais. Pode ler, João. São mamíferos vivíparos com uma placenta pouco desenvolvida. Por esse motivo tem gestação curta. E o filhote nasce antes de estar totalmente formado, ou seja, prematuro. Após o nascimento, o indivíduo jovem termina de se desenvolver dentro de uma bolsa chamada marsúpio, formado por uma dobra de pele na superfície do ventre materno. No marsúpio, o filhote encontra as mamas e prende-se pela boca a um dos mamilos de onde sobe o leite necessário ao seu desenvolvimento. São exemplos de marsupiais: o canguru, o gambá, o coalo e o diabo da Tasmânia e a cuica. Vou falar um pouco sobre os placentários. São vivíparos também, ou seja, a gestação só termina quando o filhote está totalmente formado. Durante o período de gestação, o filhote recebe os nutrientes e realiza as trocas gasosas através da placenta, um órgão formado da associação entre o tecido da mãe e o do feto. A maioria dos mamíferos, incluindo o ser humano, insere-se ao grupo dos placentários. Me fala sobre... Vai naquela imagem ali, Gabriel. Me fala sobre os grupos de placentários e alguns dos representantes.
O representante dos quirópteros, obviamente, é o morcego, por sua telha presente nele. Dos carnívoros, o representante é o leão. Dos lagomorfos, é o coelho. Dos edentados, é a preguiça. Dos roedores, o esquilo. Dos insetívoros, a topeira. Dos artiodáctilos, o carneiro. Dos perissodáctilos, a zebra. Dos proboscídeos, é o elefante. Dos primatas, o gorila. Dos sirênios, o peixe-boi. E dos cetáceos, o golfinho. Maravilha. Então, a gente chegou à conclusão que mamíferos são animais endotérmicos, né? E homotérmicos. Sim. Possuem glândulas mamárias, lacrimais sudoríparas e salivares. Seu corpo é coberto por pelos. Seu sistema circulatório é fechado, com coração com 4 câmaras. E seu sistema respiratório é pulmonar. São classificados em monotremados, marsupiais e placentários. E aqui eu vou falar da nossa conclusão, que eu vou dar um resuminho aqui. Hoje aprendemos que os mamíferos são uma classe de animais extremamente diversa e importante. Eles estão por toda parte, desde os mais pequenos roedores até as gigantescas baleias, e desempenham papéis vitais nos ecossistemas. Espero que vocês tenham gostado do nosso podcast sobre mamíferos. Não esqueçam de Dá like no dar um like no Dá like no vídeo. Bye, bye. Tchau. Tchau. Tchau.